Oi pessoal, vamos para mais um vídeo. Essa questão é do EP1 de MD2 CDERJ. A questão está dando essa função para a gente, que ela é dividida em alguns momentos. E o exercício que eu propus para vocês é saber qual é o valor de f de x quando x é igual a 4. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é identificar onde está esse nosso 4 em relação aos períodos, nos momentos que a nossa função está fazendo. Então, primeiro, a gente vai utilizar essa fórmula, 1 menos x, apenas se x for menor ou igual a 1. No nosso caso, 4 não é, né? Então, próximo, vai ser 5 se x estiver entre 1 e 3. Também não é o nosso caso. E depois vai ser 2x mais 1 se x for maior do que 3. Então, como 4 é maior do que 3, a gente vai utilizar o quê? 2x mais 1. Onde o x vai ser igual a 4. Então, 2 vezes 4 mais 1. 2 vezes 4 é 8. 8 mais 1 igual a 9. Beleza? Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse exercício, o que você pode fazer? Fazer o esboço do gráfico. Então, como que a gente vai pegar? Por parte. Primeiro, se x for menor ou igual a 1, a gente vai utilizar isso daqui. Então, esse é uma equação de qual grau? Como que a gente sabe qual é o grau da nossa função? Quando a gente dá uma olhadinha para a nossa variável e vê quem está em cima dela, ou seja, o nosso expoente. O x tem alguma coisa em cima dele? Não. Então, nosso expoente é 1, ou seja, uma equação do primeiro grau. E a equação do primeiro grau, a gente tem uma reta. Para desenhar uma reta, a gente precisa de quantos pontos? 2. Então, o que a gente pode saber? Se x for menor ou igual a 1, a gente vai utilizar essa fórmula. Então, vamos pegar um ponto qualquer menor do que 1. X igual a 0. Quando x for 0, qual vai ser o nosso valor de y? Ou seja, de f de x? Vai ser 1 menos 0. 1 menos 0 é 1. Beleza, temos um ponto. Mas com esse ponto, a gente consegue desenhar nossa reta? Ainda não, precisamos de outro. Então, o que a gente pode ver? Podemos ver até o limite dele. Qual o maior valor que essa função pode assumir? X menor ou igual a 1. Então, se a gente considerar x igual a 1, qual vai ser o valor de y? 1 menos 1 vai ser 0. Então, quando x é 1, y vai ser 0. Ah, tá bom, eu tenho esses pontos. Mas como é que eu boto isso no nosso gráfico? Vamos lá. Eu já adiantei aqui no papel quadriculado o nosso eixo x e o nosso eixo y. Reparem que eles não estão na mesma escala. A cada quadradinho de x eu tenho um ponto e a cada meio quadradinho de y eu tenho um ponto. Não tem problema se você manter a sua proporção. O que eu não posso fazer? O primeiro é que eu tenho um quadrado, para botar o ponto 2 eu boto na metade do quadrado. Isso eu não posso fazer. Mas se eu mantiver a mesma proporção de x, tá tudo certo. Então, primeiro, a gente vai utilizar o quê? X igual a 0. Onde o x é 0? Ó, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aqui. E o encontro de x0 com a reta de y, que o y também vale 0, a gente chama de origem. Então, o x está no 0. Quando o x é 0, o y vale quanto? Vale 1. Então, você encontra y valendo 1, é aqui. Então, nosso primeiro pontinho é esse aqui, beleza? Dá para desenhar a reta ainda? Não, porque a gente precisa de 2 pontos. Qual o segundo ponto? X igual a 1 e o y vai ser 0. E aí, quando x vale 1, quanto vale y? 0. Y0 está onde? Em cima do nosso eixo de x. E agora, dá para desenhar a nossa reta? Agora dá. É só o quê? Ligar os nossos pontos. Então, isso aqui vai ser o nosso gráfico. Vai ser o gráfico total? Não. Por que ainda não vai ser o total? Porque só vai acontecer se x for menor ou igual a 1. E se for entre 1 e 3, o que acontece? Vai valer 5. É o que a gente chama de constante. Entre 1, em cima dessa linha aqui, até o 3, ele vai valer 5. Então, faz uma retinha aqui até o 3.
Mas repara o seguinte, esse sinal é sinal de menor. Tem o sinal de igual, ou seja, um tracinho embaixo? Não. Então, o x aqui vai poder ser 1? Não. Como que a gente vai representar isso no gráfico, então, se não pode, mas eu tenho que ter uma reta? A gente faz uma bolinha aberta. Por quê? Ele deveria ser esse valor, mas ele vai poder ser esse? Não, ele vai poder ser o 0, porque quem admite valor igual a 1? Só a primeira função, que a gente já viu que vai ser 0. Então, beleza, já fizemos esse. O 3 vai poder entrar? Vai, tem sinal de igual. Então, a gente fecha a nossa bolinha aqui, porque o 3 ele entra. Acima do 3, serve qualquer coisa? Não, porque vai ser outra função, né? Só serve os valores que dá o resultado desse aqui. Se fosse 3, ou seja, se x valesse 3, qual seria o valor de y? Só substituir. 2 vezes 3, 6, mais 1. O y deveria ser 7. Então, aqui, o 3 deveria ser 7. Vai ser? Não. Como é que eu vou indicar? Bolinha aberta. Então, deveria ser esse ponto, o x é 7, o y é 7, o x é 3, mas ele pode ser o quê? Outro valor, x igual a 4, e a gente já calculou. Quando o x é 4, o y vai ser 9. Então, lá no 4, você vai ligar onde está o seu 9. Vai poder ser o 9? Vai, porque ele é maior do que 3, o 4 entra. Então, bolinha fechada. Já tenho 2 pontos. Posso traçar minha função? Posso. É só ligar os meus pontos. Então, daqui para lá, a gente liga os pontinhos e fazemos essa nossa reta. Logo, o que a gente tem? O nosso esboço do gráfico para essa função. E o que mais a gente pode ver? Quando o nosso x ele é menor do que 1, a nossa reta está o quê? Caindo, né? Quanto mais os valores de x aumentam, o que acontece com os valores de y? Eles vão diminuindo. Então, x aumenta e y diminui. É o que a gente tem de função decrescente. Acontece isso no próximo momento? Não, no próximo momento ele nem muda. Ele vai ser sempre 5. Então, o que a gente tem? Uma função constante. Se não muda, é constante. E depois, a gente tem uma função que está indo para cima, né? Quanto mais eu aumento os valores de x, mais os valores de y aumentam. Ou seja, vai ser crescente. E assim a gente tem o nosso esboço do nosso gráfico e o estudo sobre ele também. Além disso, o que a gente poderia ver? O nosso domínio. O que é domínio? São os valores que x pode assumir. E aí, x pode assumir qualquer valor? Vamos ver. Para cá, para o infinito, essa reta continua, vai até o 1. Quando x é 1, existe uma bolinha fechada, então x pode ser 1. Volta para cá. Depois, no 3, ele continua existindo. Depois é uma outra função que ele continua existindo. Então, tem algum valor que x não exista? Não. X vai abranger todos os nossos números reais. O y, acontece isso também? Cuidado, ó, y pode ser 0, que aí o x vai ser 1. Mas nesse nosso esboço, tem algum valor que y é negativo? Não. Então, nosso y, que são os valores da nossa imagem, eles sempre vão ter que ser o quê? Positivos ou 0, porque eles estão na metade para cima do nosso y, abrangendo só os valores positivos. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.